Professora Áurea e Ronilson, estamos agora a tela com vocês. Essa live ela vai ser ministrada pela professora Raimunda Áurea e pelo professor Ronilson. Faz uma apresentação breve aqui sobre a professora Áurea e o professor Ronilson. Ronilson Barbosa de Souza tem formação em Geografia da graduação, mestrado e doutorado, formado em Geografia pela UPF Campus Petrolina, mestrado pela UFES, Universidade Federal de Sergipe, também foi onde concluiu o curso de doutorado, na mesma instituição. Ele tem experiência em Geografia, com em Geografia Agrária, nos seguintes temas: trabalho, camponês, agricultura familiar, movimentos sociais, território. Da atuação profissional, ele vem atuando como professor de educação básica, ensino médio e ensino superior, e atualmente é professor efetivo da Rede Municipal de Educação de Petrolina. Também é um grande militante, atua fortemente na militância, sobretudo nos movimentos sociais que lutam pela terra e sempre com a defesa dos trabalhadores. Professora Raimunda Áurea Dias de Souza, é licenciada em Geografia pela UPE, também tem especialização pela mesma instituição, mestre em Geografia na área de concentração dinâmica do espaço agrário regional pela Universidade Federal de Sergipe, é doutora também pela mesma instituição, onde fez sanduíche na Universidade de Lisboa, em Portugal, em 2012, professora associada da UPF Campus Petrolina, também atua como professora do mestrado em Educação, de formação de professores e práticas interdisciplinares, e é integrante do grupo de pesquisa Sociedade e Natureza do Vale São Francisco, pela UPE, a qual é líder desse grupo de estudo. Atua também no grupo de estudo Estado, Capital, Trabalho e Políticas de Relacionamento Territorial, vinculado ao NPGE-UFES, Sergipe. Realizou pesquisa de mobilidade docente pela UPE, na UPE e a Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É editora-chefe do Boletim de Geografia do Vale São Francisco, da revista. Tem experiência em Geografia, com Geografia Agrária e Ensino, atuando nos seguintes temas: agro e hidronegócio, questão alimentar, Estado, trabalho, teoria agrária, território, modernização dos movimentos sociais, desenvolvimento, irrigação, natureza, conflitos por água, ensino de geografia, educação, no e do campo e interdisciplinaridade. Também é uma grande militante dos movimentos sociais e atua sempre em defesa dos trabalhadores. Então, gente, o título da nossa live, como a gente já vinha comentando, ela tem como trabalho como produtor de riqueza, uma análise do estado de pandemia da Covid-19. Nessa live vai ser abordada a importância do trabalho como produtor de riqueza, os ataques impulsionados contra a classe trabalhadora a partir do golpe 16 ao governo Bolsonaro, as implicações com a pandemia da Covid-19, o agronegócio como expropriador da terra de trabalho na busca pelo lucro e ampliados com a disseminação do coronavírus. A necessidade de uma reforma agrária como garantidora da produção de alimentos e doações nesse período de pandemia. Estamos agora com mais de 20 pessoas ao vivo. Acho que na medida que a gente for iniciando o debate, vai chegando mais companheiros e companheiras. Eu acho que a gente pode já começar, né? Lembrar, pontuar aqui que a gente está numa live que a gente preza pelo debate, pela participação de todos, envolvimento de todos. Então, deixem os comentários de vocês, deixem dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade nos comentários. A gente vai estar trazendo, no final da fala, a gente vai ter 20 minutos para a fala de cada um, de Áurea e Ronilson. No final, a gente vai estar abrindo para esses questionamentos, perguntas, enfim, as colocações de vocês. Então, fiquem à vontade para participar, interagir conosco. Ronilson, você... Oi. Querem falar alguma coisa antes de iniciar, Áurea, Ronilson, ou a gente já inicia com o Ronilson?
Não, pode iniciar. Ronilson, só dá uma saudação aí para todo mundo. Eu estou vendo aqui pela tela alguns entrando, dando boa tarde, Maiara, Andressa. Né? Só saudar todos que estão participando. Pode começar, Ronilson. Pronto, eu vou deixar aqui, só um minutinho, né? Vou deixar aqui a tela só você. Certo. Então, boa tarde a todos e todas, boa tarde, Áurea, Leandro e todo mundo que está participando da nossa live. Então, a pandemia do coronavírus, ela está escancarando as mazelas sociais, as contradições da sociedade capitalista, o abismo da desigualdade social, pessoas em condições muito desiguais de enfrentamento ao coronavírus, condições muito desiguais de quarentena, de alimentação, etc. Então, a contradição central que fica evidente é que o capitalismo produz riqueza em detrimento da miséria e da exploração do trabalho. Ele produz miséria justamente para quem produz a riqueza, que são os trabalhadores, a imensa maioria da população. Para sobreviver, criar e renovar as condições de sua reprodução, os seres humanos eles precisam produzir, precisam trabalhar, transformar constantemente a natureza pelo uso das suas capacidades físicas e mentais. Na sociedade capitalista, a relação de produção que constitui o capital, ela baseia-se na propriedade privada dos meios de produção, das indústrias, das terras, etc., na exploração dos trabalhadores e na acumulação privada da riqueza produzida pelos trabalhadores, pelo trabalho. Então, aqui um paralelo, né? Esses dias o Jota, ele escreveu um artigo e divulgou um dado em que, no qual os 10% mais ricos detêm mais de 74,2% da riqueza do país. E a gente viu que, apesar das teorias que pregam o fim da centralidade do trabalho, que o trabalho perde importância, a gente viu toda uma movimentação de empresários e do próprio governo, do presidente da República, para que os trabalhadores quebrassem a quarentena e voltassem ao trabalho, voltassem aos seus empregos. Não existe apenas essa relação de produção, como eu falei, a relação de produção capitalista nessa sociedade, mas ela é a relação de produção dominante, ela exerce uma hegemonia sobre as relações de produção não capitalista. Nós temos, por exemplo, camponeses, agricultores familiares, que não são relações capitalistas, não se baseiam na exploração da força de trabalho assalariada, mas estão subordinados, tendo que produzir de acordo com as exigências do capital, do mercado, dos programas de financiamento, inclusive do próprio Estado. E por falar em Estado, quando a sociedade se divide em classes sociais, entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam da riqueza, dos meios de produção, etc., surge o Estado. O Estado é produto e manifestação da sociedade de classe, como diz o Lenin, seguindo os passos do Engels. Ele é toda uma organização institucional, um conjunto de instituições para manter e reproduzir a ordem social estabelecida. Por isso mesmo, Marx e Engels vão falar no Manifesto do Partido Comunista que ele é um comitê executivo para gerir os negócios da burguesia. Ele é sempre a organização da classe dominante em poder político, para manter e reproduzir a ordem social estabelecida. Em momentos de crise, o Estado ele deve adotar algumas medidas, como a intensificação da exploração, a redução dos salários, o aumento da superpopulação relativa, um exército industrial de reserva de trabalhadores desempregados para baixar o valor da força de trabalho. Um instante, né? Está falando comigo. Perdão, o Leandro estava falando aqui comigo. Então, o Estado ele deve adotar algumas medidas no momento de crise, que é a intensificação da exploração,
a redução de salários, o aumento da superpopulação relativa do Exército Industrial de Reserva, os subsídios e isenções ao capital. Pois bem, nós estamos em uma conjuntura de crise do capital. Antes mesmo de estourar essa pandemia, nós já tínhamos, né, quase 12 milhões de trabalhadores desempregados. Todo mundo deve lembrar que Bolsonaro todo mundo deve lembrar que Bolsonaro chegou a contratar um palhaço para não responder às questões sobre o PIBinho, né? Sobre o baixo crescimento do PIB, etc. Então, nesse sentido, eu vou começar a analisar um pouco antes da entrada em cena da pandemia do coronavírus, porque toda a conjuntura atual ela é a continuidade de um movimento histórico. Ela não pode ser completamente compreendida apenas nas circunstâncias e nos acontecimentos mais imediatos. Nós já estávamos vivenciando um momento marcado por uma profunda crise do capital, que vinha precarizando ainda mais as condições de vida da classe trabalhadora e pelo crescimento da extrema-direita. A precarização das condições de trabalho dos trabalhadores ela é evidenciada por meio da retirada de direitos, do aumento do grau de exploração, nos níveis de desemprego, nas restrições das liberdades democráticas, nas opressões e nos ataques às organizações políticas da classe trabalhadora. A classe dominante precisa retirar o capitalismo da crise, atacando ainda mais a classe trabalhadora. Essa realidade impulsiona movimentos da classe trabalhadora em todo o mundo, mas em países onde não existem organizações revolucionárias com inserção, setores da extrema-direita têm crescido, como em vários países da Europa, Áustria, Hungria, República Tcheca, etc. Na própria Alemanha, o Partido Nazista voltou a ocupar espaço no parlamento, mas também, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e em países da América Latina, como no Brasil. No Brasil, a crise do capital ela erodiu a política de colaboração de classes que vinha sendo adotada pelo PT, fazendo com que os setores burgueses que antes o apoiavam migrassem para a oposição por desejarem um ataque de forma mais rápida e profunda sobre os trabalhadores, mais rápida e profunda do que aquela que vinha sendo adotada pelo PT, né? As mobilizações em torno do impeachment da Dilma, que se iniciaram ainda em 2014, quando o Aécio Neves contestou o resultado das eleições, elas impulsionaram grupos de extrema-direita que já haviam surgido nas mobilizações, nas movimentações do ano de 2013, e o golpe, em 2016, articulou essas mobilizações, sobretudo das classes médias, com ação parlamentar, jurídica e midiática. Bolsonaro, que então era deputado federal, ele começou a ganhar destaque nesse contexto, pelo apoio ao golpe contra Dilma, pelos seus discursos conservadores, anti-esquerda, anticomunista, seu apoio à tortura, à ditadura empresarial militar de 64, suas posições contra mulheres, homossexuais, negros, indígenas, etc. O golpe que substituiu Dilma por Michel Temer na presidência da República, ele teve o objetivo de acelerar e aprofundar a retirada de direitos dos trabalhadores, improu uma forma política e econômica ainda mais neoliberal e um reordenamento político e econômico do Brasil na América Latina de maneira mais subalterna aos Estados Unidos. Então, durante o governo Temer, a gente teve uma série de ataques contra a classe trabalhadora, vou destacar alguns aqui, como a Emenda Constitucional 95, que alterou a Constituição impondo limites de investimento nas áreas sociais por 20 anos. Nós tivemos também a aprovação de uma reforma trabalhista que ataca direitos dos trabalhadores contidos na CLT, depois eu posso falar algumas coisas dela no debate. A aprovação, teve a apresentação, né, de uma lei, um projeto de lei complementar que depois se tornou um PLC 54, que congela salário, barra concurso público, abre precedentes para as privatizações. E no campo nós tivemos uma série de ataques também, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Ouvidoria Agrária Nacional e a vinculação
do INCRA e de 5 secretarias anteriormente vinculadas ao MDA, sob responsabilidade na Casa Civil, que então era ocupada, era dirigida por Eliseu Padilha, do PMDB, aquele reacionário. O objetivo principal dessa medida foi reduzir as atividades relacionadas ao atendimento das demandas dos setores populares. Nós tivemos a desestruturação do corpo técnico com dispensa de muitos profissionais ligados às atividades agrárias, especialmente ao MDA, a desestruturação do programa de aquisição de alimentos, principalmente com cortes de recursos que deveriam ser repassados para a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. E nós tivemos uma série de outros ataques, mesmo propostas que não foram aprovadas, elas evidenciam os interesses de setores do capital, como a proposta de flexibilização do conceito de trabalho análogo à escravidão, que praticamente liberava a escravidão no Brasil. Bom, então, passando para a eleição de Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro ela significa um aprofundamento do golpe, né, contra a classe trabalhadora, e isso ficou ainda mais evidente quando o então ministro Sérgio Moro, principal articulador da prisão do Lula, ele ganhou um superministério no governo de Bolsonaro, né? Além disso, o principal objetivo do governo de Bolsonaro é radicalizar a agenda de Michel Temer contra a classe trabalhadora, além de consolidar um realinhamento político-econômico internacional do Brasil de maneira ainda mais subalterna aos Estados Unidos e impulsionar esse último em seu avanço e domínio sobre a América Latina. Nesse sentido, nós temos ruptura nas relações com alguns países, como Cuba, Venezuela, por exemplo. Nós perdemos os médicos cubanos, que faziam parte do programa Mais Médicos. Bolsonaro, logo no início do mandato, também já declarou favorável às tentativas de golpe na Venezuela. E, do ponto de vista interno, as principais propostas de campanha de Bolsonaro foram a reforma da Previdência, que já foi aprovada, né, aumentando a idade, tempo de contribuição, a selvageria, a retirada de direitos, inclusive Bolsonaro já havia votado com Michel Temer a PEC que congelou investimento nas áreas sociais por 20 anos e a reforma trabalhista. Só a PEC que congela investimentos nas áreas sociais por 20 anos, ela retirou, nos últimos 3 anos, da saúde, cerca de 22,5 bilhões da saúde, né? É importante ressaltar aqui que o Mandetta também, que saiu aí com uma popularidade alta, também ajudou o Temer na aprovação dessa PEC, que congelou os investimentos. Nós tivemos as propostas de Bolsonaro ainda incluem as privatizações de empresas estatais, a redução de impostos das empresas para atrair capital. Foram extintos 7 ministérios, entre eles o Ministério do Trabalho. A eliminação do Ministério do Trabalho ela teve como objetivo, entre outras questões, a desestruturação da fiscalização e o combate ao trabalho análogo à escravidão. E no campo, as propostas de Bolsonaro vêm se consolidando, é estimular o agronegócio, as mineradoras, não demarcar mais terras indígenas, titularizar as terras indígenas e permitir que vivam de royalties, de mercadorias, de royalties, permitir minerador, o avanço da mineração, de hidrelétricas, e explorar a exploração e venda da biodiversidade. Bolsonaro também defende a venda de terras ao capital estrangeiro, né, a liberação de registros de agrotóxicos altamente tóxicos, né, já foram liberados uma porrada, né, de agrotóxicos, posso comentar no debate. E o governo Bolsonaro também vem desmantelando órgãos de fiscalização, a exemplo do IBAMA, e a gente teve casos de demissões esses dias. E a gente chega, então, na pandemia, o governo Bolsonaro vai na contramão do que a realidade exige, né? Porque o seu compromisso e sempre foi com a lucratividade dos empresários. Então, o governo aproveita a crise para transferir a maior parte dos recursos públicos para os bancos e grandes empresários, a exemplo do investimento de 1,2 trilhão
1,2 trilhão de reais para os bancos, além de retirar direitos dos trabalhadores, cortar a bolsa de estudos, né, dos estudantes. Bolsonaro lançou um MP 297, que, entre outros ataques, suspendia o contrato de trabalho por 4 meses sem remuneração, né? Depois teve uma série de protestos, teve que retirar algumas coisas, teve que alterar algumas questões, mas, veja, ele adotou uma postura de destinar 1,2 trilhão para os bancos e, no noticiário, cerca de 98 bilhões para trabalhadores autônomos. O pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida fala em cerca de 5 ou 6% do valor que foi destinado para os bancos, para destinar para os trabalhadores autônomos de baixa renda. Bolsonaro atrasa o pagamento da renda básica, né, aqueles 600 e 1.200 reais, né, dependendo da situação dos trabalhadores. Lançou MPs com 51 bilhões para complementar os salários reduzidos e lançou um MP permitindo a redução da jornada e redução do salário de 25%, 50% e 70%, né, proporcional à redução de jornada e à redução de salário, a suspensão temporária dos contratos e está em discussão hoje, inclusive, a carteira verde e amarela, né, uma proposta que vai para a discussão no Senado, que reduz, já foi aprovada na Câmara, ela reduz a multa de demissão sem justa causa de 40% para 20%, ela permite o parcelamento de férias e 13º, a isenção da contribuição patronal do INSS e várias outras aberrações. Tem também aí um orçamento de guerra, né, que flexibiliza a execução dos gastos relacionados às medidas emergenciais, ela permite a desvinculação de receitas nas áreas sociais e a Auditoria Cidadã da Dívida, ela avalia que a proposta evidencia um financiamento do sistema da dívida, né? Então, em síntese, a atuação de Bolsonaro demonstra essa atuação de destinar a maior parte dos recursos para grandes empresários, retirar direitos dos trabalhadores, precarizar os serviços públicos, inclusive a saúde, cortar investimento com bolsas de pesquisa, e em meio a esse crescimento do número de mortes e infecções, Bolsonaro entrega os recursos aos grandes empresários e defende que os trabalhadores quebrem a quarentena, esse modelo de quarentena horizontal, né, que foi discutido aqui no Brasil, e Bolsonaro, então, portanto, aposta no caos social para dar um golpe. As manifestações de ontem foram uma prova explícita disso, né? Então, somente a partir da organização e da luta da classe trabalhadora é que é possível colocar as necessidades sociais em primeiro plano. Nós, trabalhadores, produzimos toda a riqueza social desse país e temos o direito de decidir como utilizá-la. Então, eu defendo, né, que a gente adote uma postura de frente única de esquerda contra os ataques da direita e da extrema-direita e em defesa dos direitos da classe trabalhadora, em defesa da vida, o fora Bolsonaro Mourão, né, fora a chapa, a suspensão imediata do pagamento da chamada dívida pública, a revogação imediata da PEC do teto, que congelou o investimento nas áreas sociais por 20 anos, a defesa do SUS 100% estatal, público, gratuito, universal, a taxação de grandes fortunas e nós temos que vincular todas essas demandas imediatas da classe trabalhadora num projeto alternativo de sociedade, um projeto que eu acredito ser um projeto socialista. Eu vou parando por aqui e a gente pode aprofundar essas questões que eu falei no debate, eu posso falar um pouco mais da conjuntura, etc. Leandro? O áudio. O áudio, Leandro.
áudio seu. Pronto, desculpa, pessoal. Estava cortado o áudio aqui, então o que eu estava falando era parabenizando pela sua fala, e aí, mais adiante, a gente vai retomar os pontos que você colocou para a gente estar fazendo um debate com o pessoal sobre o que você pontuou. Durante a sua fala, Moni, uma notícia triste, a gente bateu o recorde de número de mortos hoje em um dia, em 24 horas. Hoje teve 383 mortos em 24 horas. Então, um número bastante alto e notícia bastante triste. E você pontuou aí da minha reforma do Bolsonaro, ele revogou diante da resistência do Senado, então termina sendo uma notícia boa para os trabalhadores, a revogação dessa mini reforma trabalhista do Bolsonaro, até então, né? Então, a gente vai seguindo agora com a professora Áurea. Era a carteira verde e amarela que está em discussão hoje, ia para o Senado, se não fosse votada, ela perde o prazo, né? Isso. Ele tirou de pauta para não perder pela guia da resistência. Mas ela vai voltar. Então, gente, a gente vai seguir com a professora Áurea fazendo a sua fala agora, e logo em seguida a gente está abrindo para o debate. Fiquem à vontade, façam os comentários, coloquem nos comentários a sua dúvida, a sua contribuição para o debate, aí logo em seguida a gente vai estar abrindo logo após a fala da professora Áurea, a gente vai estar abrindo para o debate. Então, deixe seus comentários aqui na nossa página do CEA, fiquem à vontade deixando a sua contribuição. A gente já alcançou a marca de mais de 40 pessoas ao vivo, certo? Então, um bom número de participantes. Obrigado, pessoal. Bom, posso? Sim, fica à vontade. Bom, então, gente, boa tarde, agradeço cada um, eu aqui no pé, pedindo para todo mundo participar, porque, assim, a gente está pensando, nós pensamos nessa live exatamente para mostrar o nosso compromisso enquanto universidade pública, o nosso compromisso enquanto pesquisadores, de ver um momento como esse, e a gente simplesmente, nós temos que ficar em casa, mas não somente ficar em casa, mas está analisando exatamente esse processo e o que é que a universidade pode contribuir com isso, e cada professor em suas pesquisas particular, o que é que pode contribuir exatamente olhando para esse universo que está sobre a gente, né? Então, a gente pensou nessa live a partir dessas considerações que Ronilson pontuou sobre a questão do trabalho e a gente imprimindo um pouco na questão do campo, e eu vou me prender muito essa questão mais do campo, né? Então, aí eu estava dizendo, é bom para os meninos que estão na pesquisa, por exemplo, eu até pensei, eu fiz os projetos de pesquisa desse ano, mas como aqui é um geral que eu vou apresentar aqui para vocês, mas a gente vai detalhar, ter mais oportunidade para detalhar isso, porque as pesquisas desse ano eu estou pautando para esse assunto, as pesquisas de iniciação científica, os demais estudos, então esse aqui é mais um geral, que a gente vai se prender na questão do trabalho, do agronegócio e na questão da produção de alimentos agora nesse período da pandemia. E aí, para eu chegar nesse assunto, eu vou fazer aqui mais ou menos uma coisa breve, que Ronilson já até pontuou, mas só para vocês entenderem como é que entra a questão agrária exatamente nesse processo. Então, a gente vai lá do início, em janeiro, quando começa aqui no Brasil esse processo de contágio, mas, logicamente, do contágio pela coronavírus. Mas, logicamente, que o primeiro caso, ele só é confirmado em fevereiro, a partir de uma pessoa vindo da Itália, que naquele momento era o país em que tinha o maior número de mortes, certo? Agora, como esse vírus ele é de fácil contaminação, de fácil disseminação, né? Então, isso tem se espalhado pelo Brasil todo, então nós já estamos em abril, e aí Leandro já colocou esses dados, eu peguei meio-dia, mas eu acredito que já estejam mais. Nós temos hoje de casos confirmados no Brasil da Covid, mais de 40 mil casos confirmados, com mais de 2.500 mortes. Acredito que esse número já tenha mudado, obviamente, né? Então, foram dados de meio-dia que eu peguei. E aí, o que acontece? Para que essa doença ela não se dissemine com mais rapidez pelo mundo todo, né, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta para os países que a melhor coisa é as pessoas ficarem em casa,
né? Exatamente, aí eu fazia sempre uma questão dessa campanha do Fique em Casa, porque para aqueles que têm essa propriedade, para aqueles que têm esse bem, e aqueles que não têm, né? Então, a organização aponta isso. Agora, logicamente que essa questão ela passou a não ser aceita por diversos governos, né? Por diversos governos, inclusive aqui do Brasil, porque eles vão achar que isso vai quebrar a economia e que esse vírus necessariamente fez o país entrar numa crise. Então, a crise, ela é estrutural do próprio sistema do capital. O mundo já ia passar por essa crise, ou no segundo semestre, ou no ano que vem. Essa crise ela iria acontecer. Logicamente, com a pandemia da Covid-19, essa crise ela entra em evidência. Só que os governos de muitos países passam a dizer, não, quem originou essa crise foi a China, e passa a culpabilizar a China por essa questão. Certo? Então, a China passa a ser a grande vilã nessa questão toda, mas que, na verdade, a crise é do sistema capitalista. Né? A pandemia ela vai tornar evidência muitas coisas que dentro do Brasil estavam um tanto abafadas, a questão do desemprego, a questão da produção de alimentos, a questão agrária, então estava abafada, isso vai colocar em muita evidência. Então, o que é que isso mostra para nós? Isso vai mostrar para nós exatamente uma contradição, que é essa contradição do funcionamento do próprio sistema capitalista, que esse sistema que é baseado nessa contradição e no antagonismo social, e ele é também concorrencial e fundado exatamente na dominação do capital pelo trabalho. Certo? Aliás, do trabalho pelo capital, porque ele vai mostrar, exatamente vai tornar em evidência como é que esse trabalho, ele é produtor de riqueza, que é esse o grande debate aqui da nossa live. E tendo consciência disso, de que o trabalho ele vai movimentar nessa economia, na contradição capitalista, os capitalistas precisam dos trabalhadores, os trabalhadores precisam do capitalista, é por isso que o governo repetitivamente vai repetir as frases que os trabalhadores precisam voltar para seus postos de trabalho, né? E aí eu coloquei uma das frases dele aqui, que é também contraditória, em que ele vai dizer, muito mais importante que a economia é a vida, mas nós não podemos extrapolar na dose. Com o desemprego, aí a catástrofe será bem maior. E hoje, nas notícias, quando ele foi entrevistado, por que ele estava naquelas manifestações ontem, apoiando exatamente a ditadura e aquelas questões todas do AI-5, ele vai dizer, não, a manifestação ali era para as pessoas voltarem para os seus postos de trabalho. Então, ele vai apontar isso o tempo inteiro, certo? Então, essas questões que são extremamente contraditórias, ela é peculiar do sistema do capitalismo, né? Porque o sistema do capitalismo ele coloca em grande evidência que o que é que tem significado para ele, não é a vida humana. O que tem significado para ele, a vida humana, nesse caso, no capitalismo, ela só tem sentido se ela estiver a serviço do lucro, certo? Por isso, a serviço do lucro, a serviço do capital. É esse o sentido da vida humana. Se não tiver essa relação, ela não tem sentido. Por isso, ele vai dizer, vai morrer alguns. Ele disse hoje, 70% das pessoas vão ser contaminadas, mas isso já iria acontecer, né? Então, a vida humana não tem sentido algum. Certo? Então, por isso que, dentro dessa questão, o Mesaros ele é bem feliz em apontar que ele vai dizer o seguinte, que a crise estrutural do capital, ela cada vez mais ela vai ocorrer de forma mais profunda, certo? Com seus perigos para a própria sobrevivência da humanidade. E vai mostrar também que este capital, ele se coloca num relevo de que ele não é controlável, certo? Então, que os próprios capitalistas eles não conseguem controlar essa expansão dele, por isso essa questão da crise dentro do próprio sistema capitalista. Mas eu estou fazendo essa abertura para mostrar para vocês que, para além do desemprego, para além da precarização do trabalho, certo? E isso acentuado exatamente, como o Ronils falou, da questão da reforma trabalhista, essa questão do desemprego tem acentuado cada vez mais, e aí, nesse momento de pandemia, ganha uma evidência muito grande, essa questão dos desempregados, porque aí o trabalho informal, ele ganha uma evidência muito grande. Então, para além disso, mas nós não podemos separar, porque está tudo junto, ganha também evidência a questão agrária, certo? Então, a questão agrária, eu estou fazendo aqui o recorte, porque ela vai ganhar evidência exatamente nesse momento. Por quê que ela vai ganhar evidência nesse momento? Né? Porque exatamente nós vamos começar a ver aí a importância da distribuição das terras
para a produção de alimentos, porque o grande ponto hoje dessa pandemia é exatamente a questão da produção de alimentos. Então, se nós pegarmos que desde o processo da Revolução Verde, nos anos 50, nos anos 60, já tinha esse discurso de que é preciso aumentar a produção, de que é preciso aumentar a produtividade, e para isso é preciso fazer uso das tecnologias, fazer uso dos insumos, e aí os agroquímicos nesse momento era bastante disseminado, né, financiado inclusive pelo Banco Mundial, certo? E esse discurso da geração de emprego, da geração que vai saciar a fome, é ele que vem legitimar um modelo de economia hoje que é muito forte no mundo, um modelo de economia no campo, e que chega no Brasil nos anos 90, que é o agronegócio, certo? O agronegócio é exatamente essa associação do capital industrial com o capital industrial, com a grande propriedade privada, certo? Essa grande propriedade privada sustentada exatamente pelo capitalismo financeiro, em que eles têm como perseguição o lucro e a renda da terra, certo? Então, o que é que nós vamos levantar aqui é o que hoje está passando e aí é um ponto bastante para o debate, por que nós estamos presenciando exatamente uma diminuição dos alimentos, com alta do preço dos alimentos, que a gente chega no supermercado e a gente tem presenciado esse alto preço dos alimentos. Uma explicação que é preciso a gente entender aqui, por exemplo, e aí o Ariovaldo é muito feliz quando ele vai apontar isso no livro A Mundialização do Capital, é que nos países de economia neoliberal, o que é que eles vão fazer? Eles vão substituir os estoques governamentais de alimentos, certo? Porque eles acabam, vamos dizer assim, priorizando, né, a segurança alimentar em detrimento da soberania alimentar. O que é que isso vai acontecer nessa questão aí? A segurança alimentar, ela sai da questão da saúde pública, ou seja, em que ela era centrada na qualidade de alimentos, certo? E vai para as políticas públicas de abastecimento. Então, basta só produzir alimentos, certo? E aí, nesse dicionário aí, né, a soberania alimentar, ela passa a ser rigorosamente substituída pela questão da segurança alimentar. Ou seja, a soberania alimentar, aquela em que os trabalhadores têm autonomia do plantio, têm o controle da sua produção, que valoriza a cultura local, certo? Que tem venda local, isso aí passa a ser exatamente substituída pela segurança alimentar, porque os governos, eles passam a priorizar não os estoques governamentais, mas os estoques das grandes empresas monopolistas, né, que passam a controlar o mercado, que eles passam a atender exatamente, o mercado passa a ser esse grande regulador na produção, o único regulador para o abastecimento dos alimentos. E isso fica muito mais evidente na criação da Organização Mundial do Comércio nos anos de 1994. E dentro dessa concepção e desse avanço do capitalismo no campo, o que é que nós temos em evidência? Que esse capitalista monopolista, ele é sustentado exatamente num tripé. Num tripé de quê? Né? Em que se volta principalmente pela produção de commodities. Então, a produção de commodities é que o objetivo maior é transformar a produção do campo em grandes mercadorias. E aí, se a gente vê todo o noticiário, isso aqui é bem interessante, eu respondi isso a Ronilson hoje, porque tem a história tanto da produção de commodities como a produção de bolsas e mercadorias e futuro. Quando a gente fazia um trabalho de iniciação científica sobre o commodities, que Iraildo fazia, ela está aí, que eu já vi, que ela entrou aí na live, né? Então, a gente fazia essa análise da produção dos alimentos voltado para commodities, porque eles são negociados exatamente na Bolsa de Mercados e Futuro, né? Que eles passam a ser o grande regulador desses preços das commodities. Então, o que é que eu estava imaginando hoje? Hoje, se a gente vê, por exemplo, nas grandes notícias que passa sobre o agronegócio, que ele não teve grandes prejuízos nessa pandemia, ele está de vento em popa, produzindo bastante, né? Então, hoje, nas grandes reportagens, se você pegar, por exemplo, que tem saído nesses últimos dias, o agronegócio hoje está dando palmas, porque toda a produção está sendo comercializada para a China. Então, hoje, muitos já têm 80% da produção, por exemplo, da soja, da produção do milho, ela já foi toda praticamente vendida. Né? Aí ele disse, no início eu estava dizendo assim, o agronegócio vai sofrer exatamente com a questão da diminuição das exportações.
Só que esta produção que está sendo comercializada, ela já foi comercializada, que está sendo comercializada, ela já foi negociada antes e paga antes para poder ser negociada agora. Só que, para além disso, como a China está se recuperando, e aí a China é um grande comprador nosso de grãos, especialmente da soja, ela está comprando muito mais. Então, além do que já tinha sido comercializado, né, para a China e para outros países, hoje ela passou a comprar mais de 40% a mais do que ela normalmente compraria, certo? Então, isso são os dados de que dados que eu peguei hoje a partir dos jornais do agronegócio. E também nós temos aí a formação das empresas, que é um outro tripé que forma, né, que é a produção de commodities, o negócio a partir da Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a formação das empresas monopolistas. Então, nós temos aí o grande grupo dessas empresas monopolistas, que elas vão controlar as sementes, certo? E elas controlam tanto as sementes como elas vão fazer a produção de commodities, certo? E vão transformar essas sementes em commodities e também elas vão produzir agrotóxicos. Então, você pega, só vou dar aqui um exemplo, essas grandes empresas como a Syngenta, a Monsanto, que se associou à Bayer, à BASF, a DuPont. Se você pega, por exemplo, a Syngenta, ela se coloca em terceiro lugar na produção de semente, mas ela vem lá para primeiro lugar quando é produção de agrotóxicos. Então, essas sementes, ao mesmo tempo que elas controlam, que elas detêm o controle da produção alimentar ou de sementes, elas também fazem o controle exatamente dos agrotóxicos, porque elas produzem os agrotóxicos. E aí, dentro desses commodities que nós temos dentro do Brasil, uma coisa bem peculiar que todos vocês já sabem, mas nós temos o milho, o arroz, a soja, o algodão, o cacau, o café, o açúcar, o suco de laranja, certo? E outros todos que têm hoje, que tem tido aí uma grande ascensão nessa questão de pandemia, e particularmente os grãos. Alguns têm sofrido, como é o caso, por exemplo, do trigo, que eu vou falar mais adiante, né? Do etanol, que eu vou falar mais adiante, né? Então, veja, nessa mesma linha de raciocínio do agronegócio mundial, marcado pelas empresas monopolistas, nós temos também aqui o agronegócio na nossa região. O agronegócio na nossa região, que é centrado exatamente na produção de fruticultura, né? E aí, quando se pensa nesse mercado para a produção de fruticultura, para alcançar uma escala global, né? Ele se concretiza nos anos 60, com a criação do perímetro irrigado Bebedouro, mas é nos anos 90, mais precisamente em 97, que a fruticultura ganha esse mundo da escala mundial, certo? Que aí vocês pegarem a história do período, é exatamente o momento de grande ascensão e de grande avanço do agronegócio no campo, de modernização da agricultura aqui no Brasil, certo? E aí a gente tem, por exemplo, se a gente pega, só para vocês terem uma dimensão dessa história do agronegócio da nossa produção aqui na região, se a gente pega, por exemplo, a manga, dados da Vale Export, né, que é a associação dos produtores de manga e de uva do Vale. Se você pega, só para vocês terem uma dimensão da manga, no Brasil, nós tivemos em 2018, mas eu vendo a reportagem do presidente da Vale Export, ele disse que em 2019 continuou praticamente no mesmo patamar essa produção de manga e de uva, né? Então, no Brasil, nós temos toda a produção do Brasil foi 463 toneladas de manga, né? Sendo no Brasil as exportações, sendo que desse número 148,016 era somente aqui do Vale. Na mesma questão, a uva, 39.818 do Brasil de exportação, 39.435 do Vale. Então, é o Vale que bate esse recorde exatamente nas exportações da fruticultura. Mesmo com outras janelas que foram abertas nesse período, principalmente da uva, como é o caso da própria Espanha, do Chile, do Peru, mas eles ainda têm esse grande recorde nessa produção. E aí, veja, dentro dessa questão, eu lendo também a reportagem do presidente da Vale Export, ele disse, não, aqui a gente também não tem problema algum com essa história da pandemia. Né? Então, as nossas exportações continuam as mesmas. Por quê? Porque nós exportamos, a maior parte da nossa produção é exportada por navios, cargueiros, e então elas continuam sendo exportadas normalmente, só uma pequena parte que é exportada por avião, inclusive é um tipo de
de manga e de uva, que é bastante cobiçada dentro da Europa, porque ela exige uma sofisticação maior, né, que essa é exportada por aviões, ele só é esse mínimo que teve uma queda, mas foi uma queda muito mínima, que não atrapalha em nada os negócios nesse primeiro semestre. Agora, se essa pandemia durar mais para agosto, então o segundo semestre pode ser que tenha repercussões, que é exatamente o pico das exportações aqui dentro do Brasil. Eu até anotei os dados aqui, que ele vai afirmar que 7% no segundo semestre, 3% agora no primeiro semestre. Então, não teve muitas desvantagens a partir do nosso agronegócio da fruticultura aqui nesse primeiro semestre. Então, mas aí eu pegando um relatório da Oxfam, que é um comitê voltado para o alívio da fome, para o alívio da fome, eles atendem exatamente nessa história dos direitos humanos, eles vão apontar que realmente o agronegócio, eles pegam o agronegócio aqui da fruticultura, porque eles lançaram no ano passado um relatório, com o título do relatório bastante interessante, é Frutas Doces, Vidas Amargas, é o título do relatório. E aí eles vão afirmar, dentro desse relatório, que a fruticultura dentro do Brasil, ela gera 40 bilhões por ano ao país, certo? Mas quando você vai pegar a cadeia produtiva da manga, da uva e do melão, essa cadeia produtiva, ela gera 88 mil empregos na região, certo? Sendo que desses, ela vai dizer, quando você vai colocar a história do salário, de quanto é que ganham esses trabalhadores, em torno de 790 e 900 reais, e que esses trabalhadores são, em sua maioria, safrista, no relatório vai apontar que esses trabalhadores, 20%, são considerados como um dos mais pobres do país, certo? E um outro dado interessante, que o próprio relatório vai apontar, é que 46% dessa produção, 46,6% dessa produção, ela é beneficiada no mercado atacadista por grandes redes de supermercado. Então, a gente vai pegar aqui na nossa região o Carrefour, certo? O Pão de Açúcar e o grupo Big, que é o ex-Walmart. Então, a gente tem o Carrefour, controlado pelo Atacadão, aqui na nossa região aqui é o Atacadão, o Pão de Açúcar, que é o Açaí, então, que controla, não só aqui na nossa região, mas que controla essa fruticultura, que é o grande beneficiado dessa questão da fruticultura mundial. Então, e aí a própria Vale Export vai dizer também, além desses dados aqui do relatório, que a fruticultura ela gera aqui diretamente 250 mil empregos diretos e indiretos. Quando a gente vai ver na cadeia do agronegócio, você vai pegar caixas, pacotes, enfim, toda uma cadeia logística de postos, enfim, né? Indiretos, ela vai gerar 950 mil empregos. Aí ela vai fazer também uma comparação. A manga, por exemplo, dois empregos a cada hectare, né? E aí é uma questão interessante. A acerola, cinco empregos a cada hectare, né? Mas, para mostrar exatamente como o agronegócio, ele é gerador desse emprego. Mas só que eu digo assim, quando você pega a acerola, o coco, a goiaba, a banana, cada um vai ficar em torno de 2, 1 emprego por hectare. Esses dados, eles não são nem computados, porque quando você vai fazer uma pesquisa, você só considera, e aí eu fiz um texto sobre isso, mostrando por que os trabalhadores do campo teriam que ser considerados, usar esse termo enquanto trabalhador, porque eles só vão considerar os trabalhadores aqueles que recebem salário. Mas quando você vai utilizar, por exemplo, a agricultura familiar e ter a dimensão de que a agricultura familiar ela emprega muito mais, porque a força de trabalho é a família, certo? Então, vai para além desses números. Então, você vai ter uma família trabalhando, o pai e a mãe que é dono de um lote de 6 hectares e que o filho que casou, mas que continua trabalhando no lote, certo? Então, dentro desse ponto, nós vamos ter aí também uma outra questão que é bastante interessante, é em relação a o que as organizações multilaterais elas passaram a dizer, assim, por exemplo, passaram a alertar exatamente para o risco. Olha, você tem a ONU, a Organização das Nações Unidas, certo? A Organização Mundial do Comércio e a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, elas passaram a alertar sobre o risco da escassez de alimentos provocado pela coronavírus. Até essas organizações passaram a dizer assim, olha,
tem uma coisa aí que vai ser errada. Por quê? Porque o aviso desse alerta estava baseado exatamente na questão, nas fronteiras para os contêineres, certo? E para os contêineres de mercadorias e a onda das restrições das exportações. Então, eles vão dizer assim, vai ter um alerta aí. E aí eu quero que vocês compreendam aquela questão que eu afirmava no início, é essa questão do mercado, da questão alimentar ser controlada exatamente por um mercado mundial. E aí, mas a produção ela continua em pleno vapor, certo? Porque se por um lado pode diminuir as exportações, mas que eles não vão sofrer muito, por outro lado eles vão ganhar exatamente, estão ganhando na redução do custo do petróleo, embora o etanol esteja em baixa, e derivados beneficiando a colheita, e retomando essas exportações do commodities para a China, como eu já havia mencionado, certo? Então, isso aí é um ponto bastante interessante para a gente ver, certo? Então, esse cenário, exatamente de ascensão do agronegócio, certo? Justificaria, por exemplo, não justificaria a alta dos preços dos alimentos. Por que não deveria ter essa alta dos preços dos alimentos? Porque exatamente porque o agronegócio ele não produz alimentos. Então, se eu tenho, por exemplo, um trigo, soja, hoje de recorde, nas reportagens mostraram assim, olha, a produção do agronegócio está batendo recorde, né? Eu tenho uma produção de soja, de trigo, a sua maior parte é para ração animal, certo? Então, ele não é produtor de alimento. E uma outra grande questão também que a gente precisa ver, e que eles próprios colocam nas reportagens, eu lendo um bocado de coisa do agronegócio, é que, e o próprio presidente da Companhia de Abastecimento, da Conab, ele vai dizer, nós não temos estoques alimentares, então nós não temos estoque algum. E aí, né, esse preço, se você não tem estoque, exatamente esse preço ele vai subir. Né? Então, o agronegócio ele não é produtor de alimentos, ou quando essa mercadoria não é commodity, ela está servindo para alimentar, quando ela não é commodity no grande mercado mundial, né? E aí os alimentos que não têm qualidade alguma, porque é uma outra questão que aí Ronilson apontou, que a gente pode falar aqui dos agrotóxicos, né? Ela vai servir para alimentação, certo? E então, a partir daí, o que é que a gente vai apontar nesse cenário, né? Que esse sistema alimentar globalizado, ele vai fragilizar exatamente os países, certo? Num contexto de restrição de mobilidade, porque nós temos esse sistema que é globalizado, que é controlado pelas grandes empresas monopolistas, e aí eles vai ter um problema aí na questão alimentar. Por outro lado, se a gente pensar assim, mas a agricultura familiar é quem produz exatamente alimentos para chegar à nossa mesa. Mas essa também começou a sofrer nesse processo, por quê? Porque quando veio a história do isolamento, então também se fecharam muitas feiras, ou diminuíram o público delas, né? Então isso também impactou a agricultura familiar. O fechamento também de locais públicos de alimentação, que era comprado exatamente da agricultura familiar, e também o fechamento das escolas, já que nós temos o PNAE, que é o Programa Nacional aí de Alimentação Escolar, que 30% é oriundo da agricultura familiar. Então, isso afetou também a agricultura familiar. Mas o grande problema que a agricultura familiar, mesmo assim, ela vai provar que ela tem condições, porque é ela que produz 70% dos alimentos, e ela tem condições de dizer, não, nós temos condições de produzir alimentos e de gerar emprego no campo, isso vai mostrar a ineficiência, e aí o agronegócio também é sustentado principalmente na ideia de que ele é bom, e por isso, se vocês acompanham os meios de comunicação, a história do agropop, do agrotec, ele já mudou também o enredo. Ele vai colocar que o agronegócio é confiança, que o agronegócio produz feijão, que o agronegócio produz isso, e termina dizendo, ele é confiança. E para a gente mostrar essa não eficiência do agronegócio, eu vou pegar aqui alguns pontos para mostrar essa não eficiência, para dizer por que a gente por que nós poderemos sofrer com a questão alimentar, né? E por que não é a agricultura que produz alimentos, sim, mas por que a agricultura familiar também está com alguns problemas? Então, nós temos dentro do agronegócio, primeiro, porque ele é sustentado na grande propriedade,
certo? Então, ele, para ter uma alta produção, ele vai precisar de uma grande propriedade, que é a concentração fundiária, seguido exatamente da expropriação das terras, como o Ronilson já apontou aí, dos camponeses, dos índios, e aí vocês estão acompanhando as notícias, como é que eles estão fazendo esse desmatamento nas terras indígenas, certo? E dos quilombolas, né? Então, eles vão expropriar exatamente vão ser centrados exatamente na expropriação desses sujeitos do campo. Ele é centrado na monocultura, né? Por quê? O que é que a monocultura vai fazer? A monocultura ela vai diminuir essa diversidade e ela vai promover exatamente o desmatamento, certo? Não é como é o caso da floresta amazônica que está acontecendo agora nessas últimas reportagens, que o Fantástico, inclusive, tem mostrado, né? Que isso repercutiu, inclusive, na demissão do secretário do Meio Ambiente. E esse desmatamento ele vai repercutir no deslocamento desses animais silvestres. Logicamente, esses animais eles vão ser grandes vetores, eles vão para as áreas urbanas e vão ser grandes vetores de doença, né? Então, por isso que muitos cientistas vão começar a traçar a hipótese de que o coronavírus ele é resultado das questões naturais, do morcego, desses animais. Né? Então, são hipóteses, mas toda a gente tem a certeza de que o desmatamento ele diminui essa diversidade. E esses animais começam a migrar de um canto para o outro. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que o agronegócio ele vai fazer o uso indiscriminado dos agrotóxicos, que é para ele atender essa história do abastecimento, do aumento da produção e dessa produção rápida. Ele vai precisar da grande propriedade, da monocultura, mas ele vai precisar também do uso muito grande dos agrotóxicos. Então, por isso que nós temos, aí as meninas fizeram aqui no ano passado, e aí eu pedi a Genária para fazer a atualização disso, a gente pegou a evolução dos agrotóxicos de 2015 a agora. Então, só no ano passado, bateu o recorde de 474 registros de agrotóxicos autorizados no governo Bolsonaro. Esse ano, nós estamos em abril, já está com 48. Né? Então, só para vocês terem a dimensão dessa quantidade. E aí, pegando os dados de Alentejando Mundial em relação a essa questão dos agrotóxicos, ele vai dizer o seguinte, que que são aplicados 2 milhões e 300 quilos de agrotóxicos por ano, o que resulta no envenenamento de 26 milhões de pessoas por agrotóxico no mundo, certo? E uma outra questão também que nós vamos ter é da centralidade dessas corporações. Ou seja, ao mesmo tempo que elas controlam as sementes, como eu já disse aqui para vocês, transformando essas sementes em commodities, elas produzem também os agrotóxicos, né? Uma outra coisa que nós temos é que ele vai ser centrado na transgenia. E aí a transgenia, como nós sabemos, a transgenia ela não permite esses estoques de alimentos. Então, os alimentos transgênicos, que são os alimentos geneticamente modificados, eles não podem ser estocados ao passo como os trabalhadores camponeses fazem com as sementes crioulas. E um outro ponto que é a questão do trabalho. Então, o agronegócio ele não vai gerar trabalho, certo? Quando ele gera o mínimo, como é o caso da soja, por exemplo, que emprega minimamente no campo, né? Por outro lado, nós temos o quê? A presença de trabalhos precarizados e escravos na cana, em outras áreas do campo aqui na nossa região, em outras áreas do campo com outros tipos de cultivo. Então, isso coloca-se por terra como é essa ineficiência do agronegócio e como ele não é produtor de alimentos, certo? Então, quando a gente vê o agronegócio a partir dessa dimensão, faz a gente também pensar de que nós precisaríamos ter alimentos para um momento como esse, certo? Para as pessoas não se preocuparem, por exemplo, com comida, né? Então, isso tem passado a ser um problema para quando a gente imagina isso pode acabar, né? E aí? Então, pensando nesse ponto, isso vai gerar também uma discussão para nós que vai evidenciar, como eu apontava no início, a importância da agricultura familiar. Porque ela é que vai produzir alimentos, ela não vai produzir os commodities, ela não vai produzir uma mercadoria que vai servir para alimentação animal, a boa parte desses commodities, né? Então, quando a gente vê essa questão aí de um momento desse de pandemia, e não só no momento desse, mas de um modo geral, a gente vai imaginar como é importante nós pensarmos em alguns pontos. O primeiro deles, por exemplo, uma ampla reforma agrária. Por quê? Porque se eu tenho reforma agrária, eu tenho terra para os trabalhadores do campo. E se eu tenho terra para os trabalhadores do campo, eu vou gerar
Aí onde eu vou gerar um trabalho. Mas é um trabalho diferente de um emprego, porque é um trabalho enquanto produtor de riqueza. Porque é um trabalho enquanto valor de uso. Então, eu tenho terra para que as famílias produzam no campo. Então, eu tenho uma terra que é de trabalho. Então, a reforma agrária ela passa a ser imprescindível, inclusive para acabar a miserabilidade da cidade. Né? Então, ela vai influenciar também na questão da cidade. Então, a reforma agrária ela passa a ser importante no sentido de democratização da terra, certo? Um outro ponto importante que a gente precisa ver é a soberania alimentar com base agroecológica. Porque se a gente tem a soberania alimentar, certo? Cada povo produzindo na sua região, vendendo na sua região, aquele produto ali local, ele não é só um produto. Quando a pessoa, quem produz sabe o que é que está produzindo, e sabe que aquela riqueza é dele, porque ele é o produtor da riqueza, e quem compra sabe exatamente de onde é que vem aquele produto, porque aquele produto ali ele tem cultura local, sabe exatamente que aquele produto não tem questão do agrotóxico, e não é uma questão só de um selo de garantia. Aí é um outro debate que a gente pode conversar. Não é só ter o selo. Não é isso, porque o selo também é uma forma de expropriar os trabalhadores do campo, né? Porque eles precisam pagar por eles, certo? Uma outra coisa importante é reativar e potencializar o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. Esse programa ele foi criado em 2003. Ele teve uma grande ascensão em 2012, certo? Mas que ele estava praticamente morto. Por que esse programa é importante? Esse programa é importante porque ele compra diretamente dos agricultores, da agricultura familiar. Esse programa ele vai lá e compra diretamente dos agricultores familiares, a partir da Conab, que faz esse controle, certo? Para a Conab fazer essa distribuição para as entidades. Só em 2012, que foi o grande auge do PAA, né? Nesse período aí, o PAA produziu 297 mil toneladas de alimentos variados, porque lembrando que o agronegócio é monocultura, certo? Alimentos variados para 185 mil famílias de agricultores. E nisso aí eles investiram, foi apenas 850 milhões de investimentos do governo federal, e sendo distribuído para 24 mil entidades diferenciadas, certo? Então, de muita pressão agora, nesse momento de crise, os movimentos sociais começaram a pressionar, e aí houve a liberação. Aí ela autorizou, não está ainda autorizado, mas disse que vai liberar 500 milhões para o PAA. Só que para alguns pontos específicos, hortifruti, se eu não me engano, leite, a questão de flores. E aí os agricultores, não é só isso que a gente quer, até porque os agricultores de leite já são muito beneficiados com isso. Nós queremos muito mais, só 500 milhões não dá para resolver os nossos problemas. Nós queremos 1 bilhão. E esse 1 bilhão ainda nem dá quando a gente vai levar em consideração a quantidade de agricultores familiares cadastrados, de acordo com o relatório da Agência Nacional de Agroecologia. Ela vai dizer que nós temos hoje 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, sendo que desses estabelecimentos, 80% é da agricultura familiar. Então, para os movimentos sociais, inclusive, eles lançaram uma campanha para que o PA volte novamente para a questão da pauta governamental, para provar que ele é importante exatamente para adquirir esses produtos da agricultura familiar. E nesse momento de crise em que as pessoas estão sem poder trabalhar, ele seria o grande ponto aí dessas doações, certo? Para as pessoas, certo? Uma outra questão também seria o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Mesmo esse programa não tendo sido morto como o Pronera, como o PAA, mas ele também requer esse fortalecimento, né? Principalmente porque muitas prefeituras não seguem os princípios corretos, não compram de acordo com o que é determinado pela lei, certo? E agora, nesse fechamento das escolas, a agricultura familiar ia ser bastante penalizada, porque não tinha como escoar a produção, já que 30% é oriundo dessa agricultura familiar. Então, aí foi preciso o governo federal autorizar essa distribuição dos alimentos por parte das escolas, porque as escolas distribuem os alimentos e a agricultura familiar não é penalizada. Se vocês acompanharem, aqui o governo da Bahia, por exemplo, no início ele disse que não ia fazer essa distribuição dos alimentos, quando alguns governos já estavam fazendo isso. Só depois que houve aqui, no início de abril, que foi autorizado essa distribuição, é que ele começou a fazer esse vale alimentação, fazendo uma campanha parecendo que está sendo a Coca-Cola do mundo, né?
que foi ele quem está criando o Vale Alimentação, quando isso é um direito dos alunos, e aí é uma forma também de escoar a produção da agricultura familiar. E há uma outra questão também, a ampliação das feiras agroecológicas, porque uma coisa que os movimentos sociais eles têm feito, a questão dessas feiras, é mostrar exatamente como elas são importantes, não somente no processo da produção, de vender, da comercialização, mas também porque as feiras é um momento de debates, é um momento de estar discutindo sobre a reforma agrária, e um momento também de manifestação cultural, certo? E uma outra coisa que é importante também é a retomada do Pronera, né? A retomada do Pronera enquanto o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, porque esse também praticamente não vai receber nenhum investimento, ele cortou todos os investimentos esse ano, porque o Pronera ele tem no seu currículo, principalmente, a agroecologia em suas bases, né? Então, a base do currículo do Pronera é a agroecologia. E aí, para provar para vocês, por exemplo, o agronegócio, ele não tem feito você pegar aqui grandes doações, porque para a população em momentos como esse. Ele não tem feito isso porque ele não tem o que doar. Então, vai fazer o quê? Vamos fazer doação de toneladas de manga para a população. No caso aqui da nossa região, toneladas de uva para a população. Não. Mas se a gente entrar no site, eu estou fazendo isso com as meninas, mapeando a quantidade de alimentos que os movimentos sociais têm doado. E olhe que não tem reforma agrária nesse país, certo? Então, só no dia 17 de abril, que foi o grande dia de luta dos movimentos sociais, onde foi morto 19 trabalhadores no Eldorado dos Carajás, por isso o abril é o mês de luta dos movimentos sociais, é chamado Grande Abril Vermelho. Então, eles têm colocado isso o tempo todo no site, mas aí a gente evidenciou nesse cartaz, são 500 toneladas de alimentos saudáveis que o MST distribuiu. Mais de 25 mil refeições, milhares de litros de leite, centenas de cestas básicas, né? Então, num momento como esse, quem está lá, quem passa, são os movimentos sociais. E olha que a produção é pequena, é produção de agricultura familiar. Então, é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, e aí finalizando, né? A importância exatamente da agricultura familiar, da distribuição de terra e da agricultura familiar como geradora de trabalho e de produção de alimentos. Né? É ela que vai fazer isso. Por isso que eu enfatizo bastante essa história quando a gente está discutindo isso na geografia agrária, certo? E aí, se a gente tem, por exemplo, em tempos desses de pandemia, que a mídia sustenta a ideia de que o agronegócio é confiança, vocês podem prestar atenção de que ela está batendo bastante nessa tecla do agronegócio enquanto confiança, produtor de alimentos, ressalta exatamente o contrário, que ele é promotor de uma insegurança alimentar, porque os alimentos não têm qualidade, certo? Ele é expropriador de terras, né? Porque ele é expropriador das terras dos camponeses, dos quilombolas, dos índios, como eu já falei para vocês, certo? Da agricultura familiar, e usurpador do trabalho como valor de uso e condição de vida. Então, fico por aqui, a gente pode ir para o debate, eu coloquei aqui um monte de dados que vocês podem ir perguntando para a gente fazer esse debate, certo? Aí estou terminando por aqui, viu, Leandro? Ok, Aura, muito bom. A sua explanação trouxe inúmeras informações e dados riquíssimos sobre a temática e análise. Eu vou, antes de abrir aqui para o debate, eu vou colocar aqui para vocês alguns comentários dos colegas que estão ao vivo na live, que fizeram comentários aqui. Nós temos Monique, parabenizando, Daniela também parabenizando, Francelita, Maiara, Adelson Teles, deveríamos ter mais momentos como esse de reflexão. Parabéns pela iniciativa. Maria Freire também, professora Maria Freire, obrigado pela participação, também agradecendo, parabenizando a Aura Nilson pela explanação. A Iraildes também parabenizando. Eu vou fazer um resumo rápido aqui sobre a fala de vocês, para quem chegou agora por último, chegou agora já depois das falas de vocês, quem não acompanhou as falas na íntegra, só fazer uma síntese aqui do que foi abordado por vocês. Então, Ronilson abordou inicialmente a importância do trabalho como produtor de riqueza, na análise somente o trabalho produz a riqueza, citou várias ferramentas de ataque à classe trabalhadora promovido pelo governo Bolsonaro, e as implicações da pandemia sobre o trabalho.
sobre o trabalhador. A Áurea pontuou sobre a questão do agronegócio como expropriando de terra e de trabalho, na obtenção do lucro, e aí também sobre a necessidade de uma reforma agrária e também sobre a contradição do agronegócio não produzir alimento e não doar alimento nesse momento de crise e pandemia. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou colocar aqui para vocês algumas colocações do pessoal que deram grandes contribuições para o debate. A Andressa Diamantino colocou para Ronilson: com toda a precarização do trabalho iniciada no governo Temer e reafirmada com as ideias de Guedes e Bolsonaro, é possível a nova escravização de trabalhadores no século XXI como reflexo de política para reorganizar a economia pós-pandemia? Só pontuar aqui rapidamente, enquanto conseguiu anotar, Nilson? Não, mas eu não consegui não, mas como é Ronilson que vai responder... Eu posso colocar aqui novamente, Áurea. Mas só pontuar aqui que, como nós tivemos várias perguntas, a gente vai fazer 2 blocos, certo? Fazer 2 blocos, já temos colocações para 2 blocos. Novamente aqui para a Áurea, que não conseguiu pegar a pergunta da Andressa. Então, a Andressa Diamantino perguntou para Ronilson: com toda a precarização do trabalho iniciada no governo Temer e reafirmada com as ideias de Guedes e Bolsonaro, é possível uma nova escravização de trabalhadores no século XXI, como reflexo político para reorganizar a economia pós-pandemia? Aí a Andressa também perguntou para você, Áurea. A senhora acha que é possível faltar alimento no Brasil? A professora Aparecida Freire também colocou a importante contribuição aqui. Ela pergunta para vocês: na opinião de vocês, o que é possível ser feito no âmbito econômico e político caso o isolamento seja mais duradouro? Eu vou abrir para vocês fazerem as colocações de vocês em cima dessas colocações dos nossos telespectadores da live. Eu vou colocar aqui para mais algumas colocações. Joilson Vilas Boas também parabenizando pela iniciativa e pelas falas bem contextualizadas, trazendo vários dados. Alisson Barbosa também parabenizando pelo debate. Derline Dias também parabenizando pelo debate, e parabéns, professores, pela excelente iniciativa frente ao momento que estamos vivendo. Pronto, eu vou abrir para vocês agora. Pode começar, O Rony começa, pronto, o Rony começa, e em seguida a gente vai abrir mais algumas colocações aqui, intervenções dos telespectadores. Então, primeiro, mandar um abraço aí para a professora Maria Freire, para Matheus, para Andressa, para todos os pesquisadores aí do CEA e todo mundo que está acompanhando a gente. Então, vou começar respondendo a questão da professora Maria Freire, que eu anotei aqui por último. O que é possível ser feito caso ocorra prolongamento da quarentena? Olha, primeiro que Bolsonaro deu declarações hoje, inclusive, falando que ele espera que a quarentena só dura essa semana, né? E a quarentena tenha fim logo em seguida, nos próximos dias, né? Depois dessa semana. E não foi à toa que ele trocou o ministro da Saúde. Ele trocou porque quer alguém mais alinhado a ele, como o próprio ministro da Saúde declarou, um alinhamento total ao Bolsonaro. E ele trocou justamente porque uma das questões centrais que incomoda ele é essa questão da quarentena, né? Então, muito provavelmente a gente vai ter uma retomada maior das atividades ou pelo menos ele vai impulsionar isso, vai fazer de tudo para impulsionar isso, para o fim dessa quarentena, ou pelo menos da quarentena horizontal, né? Ele defende uma quarentena vertical, né? Onde só as pessoas do chamado grupo de risco fiquem em casa.
Mas veja, o que é que pode ser feito? Na verdade, nós já temos setores considerados essenciais, como os setores de produção de alimentos, funcionando. Agora, o que deve ser feito é aquilo que a Áurea já colocou aí, inclusive. Uma reforma agrária, por exemplo, onde você coloca os trabalhadores, muitos trabalhadores expropriados, trabalhadores sem terra, né? Trabalhadores que estão nas grandes cidades, mas que desejam ir para o campo e tal. Você tem que fazer uma reforma agrária e colocar essa classe, a classe trabalhadora, para produzir alimentos. É uma condição, inclusive, mais saudável, não tão arriscada como a condição que você tem no agronegócio, que você tem aglomeração de trabalhadores, etc. É uma outra lógica, é um outro formato de produção. Então, essa é uma das questões que podem ser feitas, né? Que é uma alternativa. Né? Bolsonaro está querendo quebrar a quarentena, na verdade. Né? Andressa, sobre o trabalho análogo à escravidão, né? Com a reestruturação produtiva. Veja, Andressa, toda vez que o capital entra em crise, ele precisa se reestruturar, né? Inclusive, ele reestrutura não só o espaço da fábrica, não só o espaço da produção, mas todo o espaço. Nós tivemos crises anteriores em que a gente viu formas de organização da produção, como o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, e alguns intelectuais vêm colocando que a reestruturação produtiva atual, a gente já está, inclusive, vendo, assim, pelo menos as suas as manifestações mais iniciais, elas podem ser aprofundadas, que é, por exemplo, a expansão da uberização, da chamada uberização para vários setores da economia, né, que são trabalhadores, que são chamados ideologicamente de prestadores de serviço, mas que, na verdade, não possuem vínculo formal com empresas, não possuem direito a férias, a décimo, não possuem nenhum direito trabalhista e que trabalha longas horas, etc. Então, uma precarização total do trabalho. Agora, em relação a essa questão que você perguntou sobre o trabalho escravo, veja, nós já temos, e temos vários estudos, né, de pesquisadores que apontam isso, nós temos trabalho análogo à escravidão, né? Inclusive, assim, dados do próprio Estado. As instituições do Estado não conseguem esconder isso, né? Constantemente tem relatórios, inclusive dos movimentos sociais, como é o caso da CPT, né, e de outros, né, que mostra a questão do trabalho análogo à escravidão. Não é a mesma escravidão que a gente teve em outros momentos históricos. Não é a escravidão de Roma, na Grécia, não é a escravidão que a gente teve aqui no período colonial. Ela é uma análoga, né? É uma condição semelhante, porque ela cumpre, inclusive, outra função no modo de produção capitalista. Marx vai discutir isso na crítica da economia política, e acho que, salvo engano, no Capital também ele retoma, inclusive quando ele discute método, né? Quando ele vai falar ali que ele fala a anatomia do ser humano dá a chave para entender a anatomia do macaco. Ele pega uma categoria, por exemplo, ele faz isso com renda da terra, mas serve para outras categorias também. E ele vai mostrar que ela tem funcionalidades diferentes de acordo com o modo de produção em que ela aparece. Então, é a mesma coisa dessa questão do trabalho análogo à escravidão. Ela tem uma funcionalidade diferente, né? Mas, embora assim, é uma condição ultra precarizada e que já vem ocorrendo no Brasil, né? E é um número alarmante, e que o Temer quis, mudando ali a questão do conceito, praticamente liberar essa prática, né? E certamente nós vamos ter um aumento em escala alarmante, né, desse tipo de prática, como eu falei aqui, né? Inclusive, assim, a política de Bolsonaro, da direita, da extrema direita, eles vêm precarizando
as instituições que fazem minimamente uma fiscalização dessas condições de trabalho. A outra pergunta, acho que, salvo engano, Leandro? Leandro? Não sei se teve uma pergunta de Matheus, mas Leandro tinha comentado ainda vou colocar, Leandro... viu, Rony? Ah, beleza. Pronto, só foram essas duas questões, não é isso? Isso. Tinha outra colocação, que é uma para a Áurea responder. Ah, não, tá. Desculpa. Que é isso, Rony? Então, essa história do trabalho, que Ronilson falou muito bem, que a Andressa já perguntou. Então, a minha preocupação é por o que Mesaros vai dizer, a barbárie. Mas a barbárie eu acho que a gente não está chegando porque os trabalhadores estão morrendo. Então, se a gente pegar essa quantidade de trabalhadores hoje mortos pela pandemia, é um número alarmante, né? Então, se esses trabalhadores agora voltam, por exemplo, para o trabalho, aqueles que têm, ainda tem esse caso, aqueles que têm, certo? E aí começa uma contaminação, e aí eu falo pelo universo da escola, por exemplo, na escola isso vai ser muito perigoso, começa uma contaminação grande, esses trabalhadores vão morrer, mas assim, para o capital isso não importa. Mas, como o Ronilson já apontou, isso vai se reestruturar a partir de quê? De mais precarização. Então, como a gente já está vendo nessas leis de trabalho, o que ele queria fazer, o que ele quer fazer agora nessa história dessa reforma agora verde e amarela, não é? E também como ele queria fazer com os trabalhadores poderem demitir, os empresários poderem demitir os trabalhadores durante 3 meses, durante 4 meses. Isso aí já é o ponto máximo de que é valorização dos empresários e a precarização mais ainda dos trabalhadores. E aí os trabalhadores vão se sujeitar a ganhar cada vez menos para poder, né, se colocar no mercado de trabalho. Então, isso vai ser uma coisa muito forte, né? Em relação a essa questão, vou fazer as duas juntas aqui, o que é possível fazer no período, tanto ela diz assim, no âmbito político e econômico, se durar a pandemia, ao mesmo tempo tem a outra pergunta, é possível faltar alimentos? A Andressa também pergunta isso, vou responder as duas. Quando a gente diz assim, a história, é possível faltar alimento, não era para a gente entrar nessa discussão, se era possível faltar alimentos. Mas no rumo que nós demos de prioridade, de um modelo econômico que foi priorizado no Brasil, que é esse agronegócio produtor, vamos dizer assim, produtor de uma riqueza que é ao mesmo tempo que extrai essa riqueza dos trabalhadores para exportação, hoje na real conjuntura de que todas as políticas para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa, para os movimentos sociais, elas foram retiradas, pode ser que possa faltar, certo? Então, por isso que os movimentos sociais, e aí já entrando na outra pergunta, por isso que os movimentos sociais, eles já viram a coisa mais adiante, já foram lá fazer a campanha. A retomada do PAA, que é a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos. Já que não é possível, aí dizendo a Ronilson, já que não é possível, nesse momento imediato, uma ampla reforma agrária, enquanto distribuição de terra para gerar emprego, no campo, então, ao menos aí o investimento no PA, ele estava morto, o programa de aquisição de alimentos estava praticamente morto. Então, você tinha uma agricultura familiar que produzia alimentos para entregar aos governos, certo? Esses governos que poderiam fazer essa distribuição para as entidades, para os hospitais, para as escolas, certo? E num momento como esse, está ali com os estoques para fazer doação. Então, o próprio presidente da Conab disse, nós não temos estoques de nada. Nós não temos estoques de nada. Então, aí sim, por isso que a agricultura familiar foi lá e pressionou. Mas pressionou por um dinheiro que ainda não foi autorizado. É igual essa dos R$600 para os trabalhadores, né, que estão desempregados, informal, que demorou não sei quantos dias para uma pessoa que está com fome. Pessoa que está com fome, ele demora para autorizar e ainda hoje as pessoas estão lá nas filas para poder pegar esse dinheiro se ela está com fome. Então, é a mesma forma da agricultura familiar. Então, os agricultores, assim,
autorize aí esse dinheiro, mas esse ainda não dá, porque nós queríamos 1 bilhão para poder estar produzindo esses alimentos, e aí sim ter estoque desses alimentos para poder ser passado de forma imediata para as entidades e para a população de um modo geral. Então, hoje, de forma imediata, seria o PA, certo? De forma imediata. Agora, o PA é a prova de que precisa de uma reforma agrária, certo? Por esses trabalhadores produzindo no campo para abastecimento local. Então, isso é para provar que essa agricultura, que essa produção de alimentos sendo controlada pelo mercado mundial, certo? Ela fragiliza os países. Então, nós estamos na prova disso. Então, por isso que eu coloquei os dados aqui do agronegócio. O agronegócio está de boa, né? Está produzindo soja, bateu o recorde agora na produção. Vocês abrirem qualquer reportagem aí, você vai dizer, o agronegócio bateu o recorde na produção de soja, na produção de milho. Sim, mas e aí? O que é que a pessoa faz com feijão, com arroz, com hortaliça, com mandioca? Assim, eu preciso disso aqui para poder alimentar de forma imediata e ficar de pé enquanto trabalhador e trabalhar, certo? Essa a condição, entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, essa retomada do PA e o fortalecimento do Programa Nacional do PENAI, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar, certo? Ele precisa ser fortalecido nesse momento. Ok? Então, os governos não queriam, muitos deles não queriam dar a alimentação aos alunos. Então, é fortalecer esses programas imediatamente. Então, essas políticas, elas precisam ser fortalecidas de forma imediata. Mas nós sabemos que nós temos uma ministra da Agricultura que é a representação do agronegócio. Então, ela está liberando agora esses 500 mil por pressão da própria agricultura familiar, dos movimentos sociais. E também do próprio agronegócio, porque o agronegócio, em partes, precisa da agricultura familiar. É uma contradição, porque ele também, até mesmo nas terras, por exemplo, você vai ver que ele monopoliza as terras da agricultura familiar, e aí a agricultura familiar precisa de alguma coisa para poder estar entrando nesse processo de produção, certo? Mas é por aqui, a gente pode discutir mais. Pernilha. Ok, Áurea. Muito bom. Temos mais algumas questões levantadas pelo público. Só compartilhar aqui que nós tivemos mais de 50 pessoas online em um determinado momento da live. Significa que a gente teve um número próximo de 100 pessoas, entre aquelas que passaram por algum momento e saíram ao longo da live. Acho que a gente chegou ao número, eu não consegui visualizar esse dado ainda, mas acho que, com certeza, chegou próximo de 100. Antes de lançar as perguntas aqui, coloco um comentário aqui, já um desafio, Áurea e Ronilson. Excelente debate. Maiara Sobreira, excelente debate, parabéns aos professores. Já aguardando a próxima. Já. Tem aqui uma questão... quarentena prolongar, né? Eu vou colocar aqui para você, vou ler e vou colocar na tela as questões, as próximas questões. Matheus, doutor Ronilson Souza, como você fez um retrospecto, tem um artigo referente à análise da chegada de Bolsonaro à presidência, como você avalia a estratégia do campo democrático popular, que envolve várias organizações e movimentos sociais, nessa conjuntura? Acha que é possível uma aliança com o Bloco, com setores burgueses, como defende parte da esquerda, exemplo do PT? Aí ele tem um complemento da questão dele aqui mais abaixo, deixa eu colocar aqui. Retoma a pergunta acima para justamente para garantir as mínimas condições da classe trabalhadora, como bem colocou a professora Áurea, em relação à segurança alimentar. Conseguiram pegar a questão? Peguei, mas Ronilson começa, porque ela é grande. Tem mais aqui. Talento hoje. Tem mais aqui. Adelson Teles. Porque as mídias não têm interesse em mostrar que o MST, a agricultura familiar, os movimentos sociais são grandes geradores de alimentos? Pergunta do Adelson Teles. Luiz Wanderson Silva. Boa noite, saudações a todos. Pergunta a professora Áurea, como
os gestos de profunda solidariedade dos movimentos sociais do campo ao povo que está precisando de alimentos. Por outro lado, os produtos do agronegócio aumentando seu preço no comércio. Tal fato pode fortalecer os movimentos sociais do campo pós-pandemia junto à sociedade. Pronto. Okay. Ronilson, começa? Pode ser. Vai, começa. Que o meu raciocínio está lento hoje. Então, um abraço aí para a Maiara, para a Adelson, para Matheus, né? Para todos que continuam acompanhando a live. Veja, eu não sei se essa foi para mim ou para a Áurea, sobre a mídia não mostrar que o MST, a agricultura familiar, produz alimentos, né? Isso ela já demonstrou, já tornou claro na sua fala, Áurea, né? Que a mídia está ligada ao agronegócio, né? Aos grandes empresários, a esse modelo de produção. Então, eles vão fazer a propaganda desse modelo de produção, vão dizer que esse é o que é o modelo ideal, que é pop, que é tech, que é tudo, né? Como tem a propaganda. E eles não vão falar da produção de alimentos por parte da agricultura camponesa, da agricultura familiar, etc., porque estão vinculados a esses interesses e vão falar da inviabilidade de reforma agrária, por exemplo, porque a demanda do capital é pela concentração de terras. Então, eles vão inviabilizar qualquer política de reforma agrária. A reforma agrária hoje se choca com a ordem capitalista em curso. Torna-se uma luta contra o capital, certo? E o seu modelo do agronegócio. Pronto. Em relação ao que Matheus perguntou, veja, Matheus, nós temos uma divisão nos setores burgueses, eu posso até aprofundar esse debate em um outro bloco, mas nós temos uma divisão claramente nos setores burgueses, você deve estar acompanhando também, inclusive os conflitos entre o Rodrigo Maia e o presidente, entre a Globo e o presidente, o Grupo Bandeirantes também se pronunciou em um determinado momento. Então, a gente está vendo aí os conflitos entre os setores burgueses, uma divisão no campo da burguesia. Veja, a reestruturação produtiva, que eu inclusive comentava no bloco anterior, ela vai precisar de um forte ataque contra os trabalhadores para retirar direitos, para tentar salvar o capitalismo da crise, né? E precisa restringir as liberdades democráticas, certo? Esse ataque contra a classe trabalhadora vai acontecer restringindo liberdades democráticas. Então, o Brasil é estratégico dentro da América Latina para salvar o capitalismo da crise, o capitalismo mundial, certo? O Bolsonaro ele tem articulações com Trump, ele tem frações burguesas, ele tem forças armadas e ele tem ainda um apoio considerável de massa, certo? Eu vi semana passada que ele tem cerca de 36%, 35% de aprovação. Então, é um número considerável, apesar de toda essa desgraça, toda essa precarização que ele vem fazendo, né? Atrapalhando, inclusive, o combate à pandemia. Nesse cenário, nós temos o seguinte, as expressões, as forças políticas. Nós temos a extrema-direita, fascista e militares com Bolsonaro, forças armadas com Bolsonaro. Nós temos a direita, o Congresso, o Judiciário, a mídia, formando uma outra frente. Nós temos a centro-esquerda, o campo democrático popular, mais especificamente o PT, que é o campo a organização majoritária do campo democrático popular, com posições vacilantes, né? Inclusive focando na questão eleitoral, né? As posições vacilantes que eu estou falando é porque, inclusive, assim, tem uma luta interna entre eles para o engajamento no fora Bolsonaro, né? Setores majoritários do PT se recusam a
abraçar com intensidade, digamos assim, essa palavra de ordem. Em alguns momentos, por articulações do conjunto da esquerda, eles são forçados a se posicionar dessa forma. Mas, por exemplo, se você pega lives de outros que não são majoritários no PT, como a articulação de esquerda, eles estão fazendo essa denúncia abertamente, de que o campo majoritário do PT se posiciona de forma vacilante, inclusive se recusando a abraçar a palavra de ordem do Fora Bolsonaro, né? Se coloca em determinado momento por pressões de outras forças, né? Então, você tem ainda um setor, na minha opinião, esquerdista, ultra-esquerda, né? Ignorando a correlação de força, e a esquerda apostando aí na reorganização da classe trabalhadora, atuando em unidade de ação com todo o campo da esquerda, inclusive com a centro-esquerda, mas mantendo o seu programa próprio, a sua independência de classe. Então, nós podemos explorar as contradições que existem no campo da burguesia, mas isso não é aliança com nenhum desses setores. Então, ou seja, nós precisamos nos organizar separado e contra o bloco burguês, porque existe um consenso muito grande entre eles, que é atacar a classe trabalhadora, retirar direitos, restringir liberdades democráticas, etc. Então, se organizar com um programa próprio, com autonomia, independência de classe, separado e contra esses setores. Mas, eventualmente, podemos explorar as contradições deles, né? Inclusive aqueles setores que se colocarem contrários a essa tentativa de golpe articulada por Bolsonaro. É isso, Leandro. Leandro? Saiu. Só pega aí as últimas coisinhas da pergunta de Wanderson para mim. Leandro? Sim, vou colocar aqui na tela, Auri. Fortalecer os movimentos sociais, o campo e ao povo que está precisando de alimentos, e, por outro lado, os produtores do agronegócio aumentando o seu preço no comércio. Certo. A questão, como eu já disse, do próprio agronegócio, e o próprio presidente da Conab, ele deu uma entrevista que ele diz, começando por Wanderson, que não tem estoque hoje de alimentos, certo? Então, se não tem estoque de alimentos, obviamente que o agronegócio ele vai lucrar em muitas coisas. Por exemplo, eles estão adorando essa história estão ganhando bastante com essa exportação da soja, do milho, dessa produção de commodities, porque o dólar está em alta também. Isso tem favorecido o agronegócio. Por outro lado, também não é assim também tão alto, porque os agrotóxicos são comercializados também no dólar e o dólar está em alta. Então, também tem esse ponto negativo aí nessa questão. Então, só para vamos entender, se por um lado a gente tem, por exemplo, o trigo, né? O trigo está com um preço muito alto, vai inclusive aumentar bastante ainda. Né? Então, o trigo vai aumentar, o pão, depois a gente vai sentir isso, né? For comprar pão e outras coisas que são derivados, macarrão, essas coisas, vai tudo ter alta no preço. Por quê? Porque o trigo está em falta, porque o trigo é um produto que é importado, certo? Então, ele vai ter esse preço elevado, né? Então, nós não temos estoques e isso vai virar um problema. Por outro lado, nós temos, por exemplo, como houve a baixa nos preços do petróleo, da gasolina, enfim, certo? O etanol foi também no agronegócio, então a gente fala no agronegócio como um todo, que tem gerado, a reportagem mostrava assim, tem salvado a economia, quando ela aponta que ela vai cair com essa pandemia. Mas, por outro lado, a gente tem alguns setores que saíram bastante prejudicados do agronegócio, como é o caso do etanol. Então, o etanol, por exemplo, ele teve que substituir drasticamente a sua produção de cana da produção do etanol para a produção de açúcar. Então, você vai ter aí uma produção de açúcar bem ampla, né? No Brasil, por exemplo, e esse açúcar vai ficar com preço mais baixo. Mas os próprios gerenciadores do agronegócio disseram que, para não prejudicar tanto o açúcar, eles não vão baixar, dava para eles baixarem muito, mas eles não vão baixar. É aquela história, né, do agronegócio, que para o cultivo não ter uma repercussão negativa na sociedade. Então, eles vão deixar um preço equilibrado, mas que ele vai baixar. Então, nós vamos ter, de um lado, o açúcar em baixa, né, o trigo lá em cima, certo? Então, a gente vai oscilar bastante nesses produtos. Agora,
quando a gente vai ver em relação, aí já entrando na pergunta de Adelso, com relação a por que a mídia não favorece, não passa pela agricultura familiar, porque o agronegócio é uma característica do agronegócio, ele precisa da mídia para ele se sustentar. Então, ao passo que ele faz essa junção do capital agroindustrial com a grande propriedade, com o capital financeiro, certo? Ele precisa da mídia para poder também provar que ele é um modelo que dá certo. Então, por isso que a gente tem essa propaganda do Agropop, o Agratec, o Agretudo, nos grandes horários dos jornais, certo? E aí agora eles mudaram, inclusive, a propaganda mostrando que o agronegócio é confiança. A Singenta também fez uma propaganda que nós estamos aqui trabalhando para vocês. Tudo isso é falácia, tudo isso é mentiroso, certo? Porque eles não produzem alimento algum, certo? Eu estou dizendo aqui para vocês, eles não produzem alimento algum. Então, não dá exatamente para a mídia dizer que é a agricultura familiar que sustenta, porque o agronegócio, ele quer... Na propaganda passou, a agricultura familiar é agronegócio, porque o agronegócio ele acha que ele controla tudo, inclusive a própria agricultura familiar, porque se a gente for olhar todos os tópicos, flores é agro, né? A agricultura familiar é agro, tudo é agro, então ele acha que controla tudo, então ele quer se colocar como um grande controlador de toda a produção do campo. E para isso ele precisa da agricultura familiar, ou da mídia. Só que, ao mesmo tempo que a mídia fortalece isso, porque a agricultura familiar e a agricultura familiar camponesa é a grande resistência desse modelo no campo, né? Justamente porque eles não atendem às diretrizes do mercado. Eu estou falando mais da agricultura camponesa, não fazem uso da questão dos agrotóxicos, embora alguns da agricultura familiar já caminhem para esse universo dos agrotóxicos, né? Então, isso para eles é um grande empecilho do desenvolvimento do agronegócio no campo, quando a gente tem os movimentos sociais que lutam por terra, por reforma agrária, para a produção de alimentos saudáveis. Então, isso vai, na verdade, na contramão daquilo que o agronegócio que é concentrador de terra, que faz uso de agrotóxicos, que é monocultura, certo? Então, por isso que a gente vê esse desastre que está acontecendo agora nas terras indígenas. Então, se eu pego as terras indígenas, todo aquele desmatamento com aquelas reportagens que a gente está vendo, e que está levando um monte da pandemia para os índios, está tendo uma matança desses índios, né? E esse governo, ele é adepto a isso. Os índios, para eles, é um bando de ignorante que precisa ser aculturado e precisa estar no capitalismo e precisa consumir. Ele não consegue entender isso. Da mesma forma, como você não consegue entender os índios, não consegue entender a agricultura camponesa. Então, a agricultura camponesa que trabalha para o sustento da família, não, ela não é moderna, ela não está no mercado, certo? Então, ela precisa acompanhar aquilo que é de mais moderno, fazer uso de tecnologia, fazer uso dos agrotóxicos. Não é que a tecnologia seja um mal, certo? Só que essa tecnologia, ela está hoje no capitalismo a serviço de uma indústria também, que faz parte do agronegócio também, certo? Então, a gente precisa entender a partir desse ponto, certo? Então, não é interesse da mídia fazer uso, mostrar que essa agricultura familiar, que ela é produtora de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Então, é ela que produz, certo? E hoje nós temos, embora... o censo agropecuário tem mostrado que a concentração de terra ela tem aumentado, mas a agricultura familiar tem resistido aí nesse meio e tem ampliado a sua produção nesse momento. Então, o que a gente precisa fazer para que, aí a pergunta anterior, para que realmente não falte alimentos no campo, hoje, com sérios problemas hoje dessa produção, como nós estamos, porque o próprio capital, ele não sabe o que é que vai acontecer na frente, uma pandemia como essa, então vem à tona aquilo que é negativo. Uma coisa daquilo que é negativo já começava desde os anos 90, quando eles estimularam essa história do controle da produção alimentar a partir do mercado, né? Então, quando você vê uma coisa como essa, então evidencia tudo, evidencia concentração de terra, evidencia falta de alimentos, evidencia precarização do trabalho, evidencia desemprego, e aí, no caso do Bolsonaro, ele fica louco, porque aí mostra exatamente uma ineficiência dele, que, na verdade, é do próprio capital, mas que ele está ali, que ele é o representante maior do capital, porque ele é fascista, porque ele é ditador, enfim. Isso fica muito mais complicado nesse processo. Então, um momento como esse de pandemia evidencia tudo, e aí... No caso da gente aqui que estuda a questão agrária ela torna uma evidência muito grande, e a gente vê os movimentos sociais fazendo doações de alimentos que eles têm. Por quê? Porque eles conseguem fazer o estoque,
né? Boa parte desses alimentos conseguem ser estocados porque não são alimentos transgênicos, na maioria das vezes. Agora, você diz, professora, Áurea, nos movimentos sociais só tem alimentos agroecológicos? Também não, né? Também não, ok? Porque eles também precisam entrar no mercado de alguma forma, né? Mas eles conseguem, de uma certa forma, produzir os alimentos para poder sustentar os outros assentamentos e fazendo essas doações, que é fato. Você só abrir aí todas as reportagens, abrir qualquer site dos movimentos e abrir qualquer reportagem de doação de alimentos, você vai ver o MST aí entrando na frente com um monte de doações de toneladas de alimentos, de cesta básica, de marmita, porque isso faz parte da campanha deles desse mês de abril, do Abril Vermelho, que é uma forma, já que eles não podem estar nas estradas fazendo a luta, né? Então, a forma de doação é uma forma de dizer, ó, nós estamos aqui, nossa terra produz alimentos, nós queremos terra exatamente para isso que nós estamos fazendo agora, que é para a produção de alimentos e para doar alimentos, porque para nós alimentos não é mercadoria. Para nós, alimentos faz parte da sustentação enquanto humano, da sustentação enquanto condição de vida. É essa a questão, entendeu? Terminei, Leandro. Ok, Áurea. O Tiago Silva perguntou aqui se será disponibilizado o vídeo depois, avisando, aproveitando a questão do Tiago, a gente vai estar disponibilizando depois no canal. Diga aí o canal, no canal para se inscreverem. O canal é CEA, Centro de Estudos Agrários, tem a página no Facebook, no Instagram e no YouTube. A gente vai estar disponibilizando no Facebook e no YouTube o vídeo logo após o término da live. A gente vai estar publicando. Eu estou pedindo para você pedir a eles para se inscreverem no canal. Isso, Áurea. E aí, reforçando a ideia de se inscrever no canal, porque aí toda vez que tiver uma notificação, tiver alguma atividade do CEA, você vai estar recebendo a notificação aí no seu e-mail. A gente teve mais alguns comentários aqui da Tatiana Macedo, agradecendo a professora Áurea, a Ronilson, a mim. Obrigado pela análise da conjuntura, um forte abraço. O Antônio Sidney, de fato, logo no momento da sua fala, Áurea colocou, de fato, a mídia já lançou a propaganda do Agro 2.0, indo nessa conotação analisada por você, a colocação do Sidney. Só lembrando que o Sidney foi me orientando, que ele que fez o artigo do AgroEtec, do AgroEpop, do AgroEtudo, que vocês participaram da banca dele, que a gente lançou na revista, está na revista, a revista GeoSul, para quem quiser ler esse artigo de Sidney, é um artigo muito bom, inclusive recebeu o prêmio de melhor trabalho, quando a gente analisou, recebeu menção honrosa. Então, é interessante fazer essa... Áurea, se não tiver mais algum questionamento, os questionamentos até então... eu acho que a gente já está com 2 horas, tá bom. Isso, a gente já está com 2 horas de live. Aqui, a mensagem aqui do Matheus, parabenizando pela live, e o Adelson, dizendo que já se inscreveu no canal. Pronto, manda todo mundo se inscrever no canal. Isso. Então, pessoal, também é uma boa se inscrever no canal do CEA, na página do CEA, na verdade, no Facebook, porque lá você vai estar acompanhando todas as atividades que serão e são desenvolvidas pelo CEA. Então, Áurea, quero agradecer a participação, foram 2 horas muito ricas, as contribuições de vocês para a formação acadêmica e para entendimento da conjuntura atual muito, muito rica. Quero agradecer também a todos que tiveram participando, interagindo com a gente, foram muitas pessoas que fizeram suas contribuições, interagindo com a gente, as colocações, e agradecendo também pelo grande público que a gente teve, né? Primeira live, primeiro o teste, e a gente alcançar um grande público, como a gente conseguiu alcançar. Então, quero agradecer a vocês e ao público que está em casa. Aparecida, mais uma vez, dando os parabéns, e ela colocou aqui: a pandemia trouxe incertezas, angústias e mudanças em nosso comportamento social. Esse período de reclusão reforçou a sociedade a estimular a criatividade. Aí ela colocou: a live foi uma dessas mudanças. Então, Áurea, fique à vontade, Áurea e Ronilson, para fazer as colocações de vocês. Ronilson quer ser primeiro? Tá. Pode ser. Pronto, passa.
Então, gostaria de agradecer a Leandro, a Áurea e a todos que participaram da nossa live. Reforçar aqui, né, assim, a luta da classe trabalhadora, né, que nós precisamos lutar para derrubar esse governo, o Bolsonaro Mourão, porque é uma questão de salvar vidas, né? A continuidade desse governo coloca em risco um número muito maior de vidas, né? E a gente já perdeu muitas vidas. Toda vida é importante, né? E a gente não pode perder por conta dessa bizarrice desse governo, né? Então, nós precisamos impulsionar a luta pela suspensão imediata da chamada dívida pública, pela revogação imediata da PEC do teto, em defesa do SUS 100% estatal, público, gratuito, universal, taxação de grandes fortunas, e impulsionar a luta da classe trabalhadora no rumo de uma sociedade em que a propriedade não seja privada, mas coletiva, em que a força de trabalho não seja uma mercadoria e em que a riqueza coletivamente produzida não seja acumulada privadamente, né? É preciso uma acumulação coletivamente, né? Somente a partir da organização e da luta da classe trabalhadora é possível salvar vidas, é possível colocar as necessidades sociais em primeiro plano, né? E nós, trabalhadores, produzimos toda a riqueza, nada mais justo do que nós temos o direito de decidir como utilizá-lo, né? E ainda tem outras questões que poderiam ser detalhadas, mas a gente pode aprofundar em um outro momento, né? Por exemplo, a desmercantilização da vida, a desmercantilização da saúde, da educação, etc. Os trabalhadores controlando os serviços básicos, a reversão das privatizações, inclusive baseado nas irregularidades dos processos, né? na corrupção que aconteceu. O exercício do poder popular, um poder dos trabalhadores, uma democracia real, formas de democracia direta, e a ampliação e garantia de direitos dos explorados e oprimidos na articulação e na solidariedade internacional. Só ressaltar que a luta por direitos da classe trabalhadora não é uma inflexão reformista num projeto por outra sociedade. Na verdade, a dinâmica da acumulação do capital ataca os direitos da classe trabalhadora e lutar por eles é uma mediação tática, impulsionar a consciência da classe trabalhadora numa sociedade auto-organizada por ela, né? É isso, eu fico por aqui. Leandro? Também que agradecer os meninos, Ronilson e Leandro, eles, né, meus orientandos, mas hoje são grandes companheiros de luta, continua fazendo parte lá do grupo de pesquisa, mas são grandes companheiros de luta, e aí vamos fazer uma live para a gente discutir essa questão de como é que nós estamos vendo esse assunto, né, para discutir, inclusive, com os alunos, já que nós temos grupo de estudo toda semana e a gente não está se encontrando para estar discutindo esses momentos. Então, eu acho que a discussão foi bastante válida, né, e agradecer todos que participaram da live, os que entraram, os que ficaram até o final, certo? Dizer que é esse o Centro de Estudos Agrários, lá da Universidade de Pernambuco, a gente faz esse trabalho, né? A gente tem lá um espaço que é aberto às escolas, como o Leandro já frisou no início, que é as escolas, quando estão discutindo esse assunto, liga para a gente agenda visitas e recebe esses alunos lá para mostrar o que a gente tem lá no espaço e mostrar nossas pesquisas. Então, é uma forma de que a gente faz para mostrar todo esse nosso trabalho. Então, nós produzimos também nossas pesquisas em artigos de revista, em livros, né? Esse que eu mencionei, do Antônio Sidney, do Agroepop, do Agroetec, do Agroetudo, está na revista GeoSul, do ano passado. Então, é um artigo muito bom. Então, você vai encontrar, se você colocar lá meu nome no Google, você vai encontrar bons artigos a respeito disso. Tem esse do Sidney, vai sair um agora de Iraildes, né, que é sobre essa questão do agronegócio e a produção de commodities,
certo? No campo. Teve um que Bruna produziu no ano passado também, que ela vai mostrar exatamente essas empresas monopolistas que controlam o campo. Então, a gente tem uma grande quantidade de material que a gente tem produzido para fazer essa análise do agronegócio, como ele é expropriador e como ele é uma falácia, certo? Então, o que eu chamo aqui a atenção é que a universidade não pode ficar parada, e aí a gente não poderia também pensar de não analisar esse momento, achar que, mas é uma doença e está contaminando todo mundo vai ficar em casa, todo mundo vai ficar em casa, mas cada pesquisador analisando quais são as contribuições que a sua área pode dar na análise dessa conjuntura, na análise dessa pandemia. Então, é isso que a gente quis fazer com essa live, né? Para mostrar o que é que a gente está fazendo. Esse material a gente está coletando, a gente vai produzir uma revista também, além do vídeo ficar disponível, a gente também vai produzir essas questões na revista, e outros que a gente vai vir, porque todos os projetos da iniciação científica desse ano, eu estou pautando exatamente com essa análise, para a gente estar vendo aqui no Vale como é que ficou o volume dessas exportações, certo? Então, tudo isso que a gente está analisando. Então, só tenho que agradecer e dizer que os trabalhadores precisam se unir. Os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade. E agora, esse momento é o momento de mostrar como a cidade precisa do campo, certo? E aí o MST tem uma frase que é ótima, que eles usam direto, mas que eu vou dizer aqui, né? Se o campo não planta, a cidade não janta, e aí isso é que faz, porque a cidade toda confinada, e aí se o campo não estiver produzindo, e se não tem esses estoques de alimentos na companhia pela Conab, então não tem como não faltar alimentos, então precisa ter exatamente essa distribuição de terras. E uma outra coisa, porque os camponeses lá nas suas terras produzindo, é uma família, então a família não tem como se contaminar, porque um está num canto, o outro está no outro, até o distanciamento não é a mesma coisa do agronegócio. Ainda que eles botem lá as pias, que botem lá as coisas, mas os trabalhadores não estão imunes à contaminação, já que também eles se contaminam pelos agrotóxicos, né? E aqui na nossa região a gente tem um número absurdo de câncer provocado por eles. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, e mais uma vez, obrigado aos meninos por estarem aqui, né? Nesse momento comigo, e a gente construindo esse conhecimento nessa tarde de hoje. Terminei, Leandro.